Jesus. Que o Senhor use essa mulher de uma forma sobrenatural. Que a palavra venha, ela seja na boca dela como uma espada afiada, trazendo separação entre juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Que a verdade seja estabelecida e a verdade, através da vida dela, venha desconstruir sofisma na nossa mente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te conduza nesse momento. Amém? Glória a Deus, amém, queridos. Shalom, Adonai, graça e paz, aleluia. Cadê o povo mais feliz da terra? Uhul! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, podem assentar, amém. Estou muito feliz, por estar servindo à mesa com os nossos amados e queridos irmãos. E mês passado, na aula de teologia, a gente estava aprendendo sobre o Espírito Santo. E uma das aulas era relacionada aos dons, E aí a gente fez uma atividade, e nessa atividade eu descobri que um dos meus dons é dom de encorajamento. Olha que bênção! E aí eu vim trazer uma palavra de encorajamento para você nessa noite, amém? Vim aqui multiplicar os meus dons. E eu sei que tem muita gente aqui nesse lugar que tem dons maravilhosos para servir o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Ai, meu Pai. Aleluia. Estou muito, muito, muito feliz por compartilhar a palavra do Senhor. A revelação que o Senhor me deu através dessa narrativa abençoada. E eu quero te levar. Eu quero que você mergulhe nessa história, que você consiga se enxergar, que você consiga ver. Amém, queridos? Que o tempo do milagre ainda não acabou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero levar você a um contexto, antes da gente ler. Essa narrativa, ela fala a respeito do cego de Jericó, tá? Jesus, ele estava no caminho para ir para Jerusalém. Então ele precisaria passar pela cidade de Jericó. Jesus estava indo ao cumprimento do seu propósito, que seria a morte de cruz. Mas Jesus teve que passar pela cidade, amém? E quando Jesus passou pela cidade, vamos ler o texto que diz assim, versículo 46. E foram para Jericó, quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém, queridos?
Queridos, essa narrativa bíblica, ela me traz muitas lições. Conforme você vai lendo, você vai se atentando aos detalhes, porque a palavra de Deus, ela é feita de detalhes, e você tem que estar atento aos detalhes. Quando você estiver lendo a palavra, se atente aos detalhes, que o Senhor, Ele vai revelar aquilo que Ele quer falar com você. Amém? Então, assim, eu aprendo muitas lições. E uma das primeiras lições que eu vejo e percebo, está no versículo 47, que diz assim: leve a sério as oportunidades. Quando nós somos jovens, né? Aqui os jovens, que não me levem a mal, porque um dia eu já fui jovem. Eu sou jovem, mas eu já fui mais jovem ainda. A gente não dá muita importância às oportunidades. A gente acha que, não, eu sou jovem, mas lá na frente eu vou ter outra. Mas lá na frente eu vou ter outra. E não é bem assim. Às vezes aquela oportunidade, ela é única. Ela vai aparecer uma única vez na sua vida. E você tem que estar o quê? Atento a essa oportunidade. Você tem que levar a sério essa oportunidade. Você tem que estar tendo consciência de que a nossa vida, ela é feita de oportunidades. E Bartimeu, ele foi muito, muito safo. Bartimeu foi o cara naquele momento, porque ele, se você for ler o versículo 47, diz assim: quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar. Queridos, ele não enxergava, ele estava à beira do caminho mendigando. Ele era o quê? Um improvável, uma pessoa que estava à margem da sociedade, uma pessoa sem valor, uma pessoa sem família. A Bíblia não relata família. Uma pessoa sem nome, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Nem nome ele tinha. Mas ele era o quê? Inteligente. É isso que nós devemos ser, queridos, inteligentes, para entender, para discernir o tempo e as oportunidades que Deus apresenta na nossa vida. E aí o que foi que aconteceu? Ele ouviu, quem é que está aí? Ele ouviu que Jesus de Nazaré ia passar ali. Ele ouviu, então ele se atentou a quê? A uma oportunidade. Não brinque com as oportunidades, principalmente você que é jovem. Você que, como diz o pastor Anderson, que já está de meio-dia para tarde, também não brinque não. Amém, queridos? Então, a oportunidade é uma porta que se abre, que se fecha rápido. Outro detalhe, queridos, eu sou uma pessoa assim que eu vejo as lutas, as dificuldades, os desertos, os vales como oportunidade para que a glória de Deus venha se manifestar na minha vida. Eu não fico me lamentando, eu não fico murmurando, eu não fico dizendo, céus, Deus, por que isso? Não, eu digo, Senhor, e agora, como é que tu quer como é que vai acontecer, Pai? Eu sei que Deus, Ele se manifesta nas adversidades. Amém, queridos? Talvez você esteja passando uma dificuldade, esteja passando por um momento de prova, de crise. Eu não sei a área, mas eu quero te dizer que se você olhar isso como uma oportunidade, o Senhor ele vai se manifestar com glória, com provisão, com transformação, com restauração na sua vida. Amém, queridos? Então, a luta, o deserto, as dificuldades são oportunidades para você experimentar o milagre. Amém? Porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições. O Senhor, Ele não prometeu só vitória, não. Ele não prometeu só mel, né? Como diz uma música aí. Ele prometeu lutas, mas Ele falou que no meio das lutas Ele estaria conosco. Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Então, queridos, essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição, tenha atitude. No versículo 47, no verso B da palavra de Deus, diz assim, queridos: Jesus, filho de Davi, quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar.
Ou seja, ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude que ele teve? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, quando eu leio essa palavra, eu entendo que Jesus está caminhando. Jesus está caminhando, a multidão está caminhando, ele está à beira do caminho, ele está sentado à beira do caminho, porque ele era cego, ele era mendigo. Então, ele estava gritando, porque ele não poderia acompanhar a multidão. E a multidão e Jesus continuavam andando, então ele começou a gritar, ele tomou uma atitude. Ele gritou por Jesus, ele de alguma forma queria chamar a atenção de Jesus. Então ele tomou uma atitude. Então não adianta só ver a oportunidade, você tem que ter ação. E ação significa disposição para agir. Temos que ter disposição para agir, queridos. Não adianta só orar. Orar é uma chave que abre os céus, mas nós temos que ter disposição para agir, para correr atrás daquele emprego, para correr atrás daquele sonho, para correr atrás daquela restauração no casamento, para correr atrás daquele empreendimento que você sonha, para correr atrás daquele dom que você deseja ser usado por Deus. Você precisa ter disposição. Amém? Tenha disposição, tenha atitude, não espere o milagre cair do céu. Queridos, ontem eu estava conversando com meu esposo, eu disse: amor, sabe o que acontece? As bênçãos do Senhor, elas já estão disponíveis. Quem crê? As bênçãos do Senhor já estão disponíveis para os filhos, mas você tem que ter disposição para correr atrás. Você tem que ter disposição. Gente, os ímpios, eles têm disposição, eles correm atrás, eles dormem tarde, eles acordam cedo, eles, sabe, tu fica assim até, meu Deus. Eles estão tomando posse de coisas que é nossa. Porque muitas das vezes nós não temos disposição para tomar atitude. A gente acha que Deus tem que fazer por nós, e não é bem assim. Amém? Outra situação, muitos não saem das condições desfavoráveis, pois não têm disposição para o novo. Queridos, o mundo está se movendo. Se mova, se mova. O mundo está se movendo. Vá aprender um curso novo. Vá aprender uma atividade nova. Se você é empreendedor, vá se qualificar. Se você é uma pessoa que tem sonhos, desejos de subir no seu trabalho, de nível, de cargo, se qualifique. Amém? Se você tem desejo de ser usado na obra de Deus, na sua célula, dentro da sua casa, vá buscar. Vá buscar um novo. Peça: Senhor, me dê uma direção. Eu sempre falo aqui que nós devemos buscar as estratégias assertivas. Deus, Ele é um Deus de estratégia, amém? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus, Ele dá estratégias. Quando a gente busca, Deus, Ele dá estratégia de como exatamente a gente tem que fazer. Amém, queridos? Outra questão também. Quem era Bartimeu? Bartimeu, queridos, como eu já disse, era um improvável. Quais eram as garantias que ele tinha que Jesus iria ouvi-lo em meio àquela multidão? Nenhuma. Amém? Nenhuma. Mas ele foi o quê? Ousado. Ele teve o quê? Disposição. Ele teve atitude. Ele viu a oportunidade de Jesus fazer alguma coisa por ele. Ou seja, ele estava ali à beira do caminho, mas ele estava o quê? Inconformado com a situação dele. Porque se ele tivesse conformado, ele tinha permanecido ali, ele não tinha feito nenhum gesto, ele não tinha se manifestado, mas ele se moveu em direção a Jesus. Ele se moveu em relação ao milagre. Amém? Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre persistência. Seja persistente. Olhe para o seu irmão e olhe para o seu irmão aí e diga: seja persistente. Seja persistente. Mas o que é a persistência? Persistência é insistência, é
perseverar, é demonstrar constância. Amém? Vamos ver isso no versículo 48. 48. Diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Aleluia. Queridos, quando você se levantar para mudar a história da sua vida, saiba que o inferno ele vai se levantar também. Saiba que as resistências vão se levantar também. Saiba que aquela língua ferina vai se levantar também. Você tem que ter consciência de que quando você se mover em relação ao seu milagre, em direção à sua bênção, o inferno também vai se levantar. Amém? Quando você se levantar em rumo à sua vitória, seu milagre, seus sonhos, juntos se levantarão os opositores. Te dirão: cala tua boca. Esse aí, tu está orando por esse aí não tem mais jeito. Essa porta de emprego que tu está clamando há anos. Isso daí não aconteceu comigo, vai acontecer contigo. Às vezes é você mesmo, a sua mente. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha vizinhança. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não tenho curso, eu não sou capacitado. Você mesmo vai se levantar contra você mesmo. E aí, queridos, é nessa hora que vem o quê? A persistência, a insistência, a constância. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo de novo, tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Porque uma hora vai chegar a tua vez. Uma hora Jesus vai chamar a tua senha. Amém, queridos? Então, as pessoas, elas são peritas em lançar decretos sobre as nossas vidas, né? Você não vai conseguir, não vai dar certo. Quem é você? Dependendo muito da pessoa que você contar, um projeto, um plano, um sonho. Essa pessoa, muitas das vezes tem pessoas assim, que elas não falam, mas dentro do coração delas, elas desejam coisas ao contrário, e elas acabam lançando decretos sobre a tua vida, né? E você tem que fazer o quê? Fazer como Bartimeu fez. O que foi que Bartimeu fez? Gritou mais, e gritou mais. Cala tua boca, cego. E ele gritou mais, queridos. Ele não desistiu. Ele continuou falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu. E é isso que nós devemos fazer, não desistir. Amém? Aleluia. Outra coisa também, queridos, outra lição que eu aprendo: jogue fora a capa. Jogue fora a capa. Vamos ler aqui no versículo 50, diz assim: lançando de si. Aliás, vamos voltar ao 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, Ele está te chamando. Olha o que o Senhor te diz nessa noite: levanta-te, Ele está te chamando. Levanta dessa tristeza, levanta dessa depressão, levanta, te ergue dessa situação. Essa situação não é o teu fim. Aleluia, não é o teu fim. A tua realidade de hoje, ela não define o teu futuro. Entenda isso. Aleluia. Lançar a capa significa olha só, queridos, aquela capa era a autorização do governo romano para que Bartimeu fosse autorizado a pedir esmola na entrada ou na saída da cidade, né? Aquela capa simbolizava o quê?
uma autorização, né? Então ele tinha autorização para estar pedindo esmola. E por que ele jogou a capa fora? Por que ele não foi com a capa mesmo encontrar Jesus? Eu falei, Senhor, não, eu estou curiosa, eu quero saber. E aí, queridos, olha só, porque ele não queria mais aquela condição de mendigo. Ele estava deixando para trás aquela capa que dava legalidade para que ele se mantivesse naquela situação. Amém? Então era necessário que ele jogasse a capa fora. É necessário que quando nós nos aproximemos de Jesus, do Filho de Davi, que nós lancemos as nossas capas fora. Não se aproxime diante dele com a capa. Lance a capa fora. E aqui, queridos, diz assim: aquela capa que dava legalidade para que ele se mantivesse naquela situação de mendigo, miserável e pobre. Qual é a nossa capa? Existem várias capas que dão autorização, legitimidade para nós manter à beira do caminho, para que a gente fique às margens das bênçãos do Senhor. Há várias capas e algumas capas eu quero discorrer aqui com vocês. A primeira é a murmuração. Querido, se tem uma arma de Satanás no meio da igreja, é a murmuração. A murmuração, ela, como a gente aprendeu com o pastor César, quem lembra? Quem lembra? Ninguém lembra? Que ele falou sobre os mimizentos. Então a gente entendeu que a murmuração, ela vem desde lá do Egito, né? Desde o povo lá de Moisés, o povo já era murmurador. E se tem uma coisa que Deus abomina, assim como outras coisas, é a murmuração. Quem empresta os lábios para murmurar, está emprestando os lábios para Satanás. Pode ser muito duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Quem murmura, Deus fica indignado. Quando o povo começou a murmurar, poxa, lá no Egito tinha peixe, tinha isso, tinha cebola. É até engraçado, né? E agora a gente aqui só come um pãozinho, como diz Efraim, só um pãozinho. Que Efraim, quando está com fome, filho, mas tu acabou de comer um pão, mas foi só um pãozinho. E aí, queridos, eles começaram a murmurar. E era só 40 dias. Você tem noção que era só 40 dias, gente, era só 40 dias. Mas por conta da murmuração daquele povo, Deus sabe, Deus estava suprindo eles de todas as formas, eles estavam reclamando. Então, se tem uma capa que nós devemos abandonar, é a murmuração. Abandone a murmuração. Você que tem o hábito de reclamar, abandone, porque o murmurador, ele fica mais tempo no deserto, na luta, na dificuldade. Nós devemos ser o quê? Gratos pelo pão de cada dia, gratos. Esses dias eu aprendi que nós temos que ser gratos até pelos boletos que nós vamos pagar, porque se você está pagando aquele boleto, é sinal que você tem condições para pagar. Se você está pagando aquela conta de luz, é porque você tem luz na sua casa. Então agradeça, Senhor, muito obrigado, porque é uma troca. Se você está pagando aquele cartão de crédito, é sinal de que você comprou algo naquele cartão que você está usando. Então agradeça. Seja grato, queridos. A gente não vê em nenhum momento Bartimeu reclamar. Mas sabe o que a gente vê? Ele adorar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só, se você se atentar para a palavra, está dizendo que, quem é que está passando aí? É Jesus o Nazareno. Mas ele não disse Jesus o Nazareno, ele disse Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então houve uma revelação no coração de Bartimeu. Houve, porque Jesus realmente é filho de Davi.
Aleluia. Então, queridos, não murmure. Outra coisa, autocomiseração. Bartimeu não se levantou, não se lamentou pela sua condição de mendigo, que é a autocomiseração. Ah, isso, ah, aquilo, ah, eu sou mendigo, ah, eu sou cego, ah, meu Deus. Não, muito pelo contrário, ele adorou. Outra questão, a religiosidade. Não vemos Bartimeu falar quando Jesus chama, né? Ai, não, quem sou eu? Jesus, o Nazareno, o Jesus, filho de Davi. Ai, eu sou tão pequenininho, eu não sou ninguém. Não, ele não foi religioso, como muitos de nós somos, né? Ai, quem sou eu? Sou ninguém. Irmão, vem orar. Ah, não sei orar. Não sei pregar. Queridos, nós somos o corpo de Cristo, amém? Quem é o corpo de Cristo? Diga amém. Como corpo de Cristo, nós recebemos, cada um de nós, um dom para servir ao reino de Deus. Cada um de nós tem um dom. Então, queridos, quem somos nós? Realmente nós não somos ninguém perto do Senhor. Mas, queridos, nós fomos outorgados quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, o Senhor, Ele nos deu um dom. E cabe a nós multiplicarmos esse dom, amém? Então não se esconda atrás da capa da religiosidade. Abandone essa capa, amém? Outra coisa, vitimismo. Ele não chegou com Jesus e disse assim: ai, sabe, Jesus, furaram o meu olho ou queimaram o meu olho, não sei o que foi acontecer com o olho dele, mas é que ele era cego. Mas ele não falou nada disso. Ah, Jesus, olha, eu quero que o Senhor pegue eles, que o Senhor mate, quero que o Senhor faça justiça por mim. Não, ele não se fez de vítima. Então é uma das capas que a gente deve abandonar, vitimismo. Eu já passei muitas situações difíceis, apesar da minha pouca idade. Mas assim, querido, se tem algo que amarra, que prende também a vida da gente, é quando a gente se faz de vítima. É quando a gente chega com alguém e diz: ai, porque fulano me fez isso. Ai, porque o meu pai me fez isso. Minha mãe me fez aquilo. E você começa a se lamentar. Não. Apesar do que fizeram com você, Jesus, Ele te encontrou. À beira do caminho, Ele te encontrou para mudar a tua história. Assim como Ele mudou a minha, amém? Outra capa assim que depois eu ri que só quando eu escrevi foi a síndrome de Gabriela, né? Você não vê Bartimeu dizer: sabe, Jesus, eu cresci assim, eu vivi assim. Você sempre assim, Gabriela. Não. Mas tem muitos de nós que usam essa síndrome. Ah, eu cresci assim. O que é? Eu sou assim. Né? Eu já vi muitas pessoas falarem: ah, eu sou assim, eu não vou mudar, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Queridos, nós devemos abandonar essa capa, amém? Nós devemos abandonar essa capa. Nós estamos em constante mudança. Nós somos seres adaptáveis, moldáveis. Somos seres que nós temos a capacidade de ser transformados. Então, se você nasceu de um jeito, se você não aceita, Senhor, não aceito ser assim, o Senhor, Ele vai te transformar. Amém? Ele vai te transformar. Agora tem um detalhe: quem lançou a capa? Jesus ou Bartimeu? Jesus foi lá e tirou a capa de Bartimeu, dizendo: olha, essa aqui não é mais a tua condição de mendigo. Você não está mais autorizado a pedir esmola. Foi Jesus? Não, queridos. Se você olhar o texto, lembrem-se que o texto, que a palavra de Deus, ela é feita de detalhes. Lançando de si a capa. Então, quem lançou a capa foi Bartimeu. Quem tem que tirar essas capas que eu coloquei aqui? Somos nós. É eu. É você. Amém?
Não espere que Jesus envie um anjo, que Jesus desça do céu para tirar a sua capa. Tem muita gente que tem uns sofismas assim, umas coisas meio loucas. Ah, não, Jesus, se Jesus quiser, ou se Deus quiser, tem muita gente que usa essa frase, né? Se Deus quiser, eu deixo de ter a síndrome de Gabriela. Se Deus quiser, eu deixo de ser uma pessoa vitimista. E não é bem assim, queridos. Nós somos responsáveis por tirar a nossa capa, a capa que dá legitimidade para estarmos na situação de vergonha. Nós somos nós. Amém? O quinto ponto, a quinta lição que eu quero compartilhar com vocês é: não se conforme com a sua realidade de hoje. Pega essa chave para você. A sua realidade de hoje não define o seu amanhã. O que você está vivendo hoje não define o seu amanhã. Você tem que olhar para o amanhã e dizer: posso até estar passando agora por luta, por dificuldade, mas o meu amanhã, o meu futuro é um futuro glorioso para o louvor da glória do nome do Senhor, porque tudo é para Ele. Amém, queridos? Eu quero abrir um parênteses com vocês e contar Eu gosto de pregar e sempre dar um testemunho ou um relato da minha própria vida, porque eu acho que não tem testemunho, né? Não tem palavra mais viva do que o nosso testemunho, né? Chegar aqui, ter autoridade para falar tudo isso, você tem que ter uma base, né? E assim, em 2014, eu recebi um diagnóstico em relação ao meu filho Efraim. Efraim nasceu muito saudável, muito. Ele foi crescendo, ele foi ficando tão lindo, um bebezão. E aí, só que no decorrer de 1 ano, 2 anos, Efraim foi começando a apresentar uma doença no ouvido, né? E aquele ouvido todo tempo saía um pus. Às vezes o cheiro era muito forte. Então, eu comecei a ficar preocupada. Meu Deus, o que é isso? E aí levei ele no médico, o médico me transferiu para o especialista, eu fui para o especialista com ele. Ele já estava numa faixa de 2 anos e meio. E não dava febre, não dava nada, mas de tempo em tempo aquilo vazava, fedia. Ele tinha um cabelinho grande por aqui, assim, e grudava, e era assim uma tortura, né? Para quem é mãe sabe do que eu estou falando. Então eu fui no especialista, e aí quando a gente fez todos os exames, eu sentei na frente dela com ele. E depois de ela ter analisado, visto os exames tudinho, ela lançou um decreto. Ela lançou um diagnóstico. Ela disse assim: olha, mãezinha, o Efraim, ele não vai poder tomar banho de piscina. Ela falou assim: ele está proibido, olhou bem nos meus olhos e disse: está proibido de tomar banho de piscina, de tomar banho na chuva. Ele tem que, toda vez que ele for tomar banho, tem que colocar um algodãozinho molhado com óleo. Não pode, mãezinha, não pode. Ela falou bem sério assim na minha cara, disse: não pode. Até 12 anos de idade. Meu filho tinha 2 anos e meio. Aí eu olhei assim pra cara dela. Não falei nada, né? Mas na hora eu repreendi. O quê? Tá repreendido em nome de Jesus. Não falei nada, mas aquilo partiu meu coração. Porque quem conhece os meus filhos aqui, eu tô aqui, vai fazer 5 anos, sabe que eles são bem agitados. Eles já melhoraram muito. Só que eles são bem ativos, né? Mas também eu fiz uma oração, mas isso é um outro relato que eu conto para vocês numa outra oportunidade. Então,
Eu saí daquele consultório médico triste, abatida, não falei nada com meu marido, mas eu saí dali triste. Porque como que eu iria deixar, como que ele iria viver até 12 anos sem poder fazer coisas que criança mais gosta, que é tomar banho de piscina, que é tomar banho de chuva. Como eu iria deixar um e não iria deixar o outro? E aquilo partiu meu coração. E aí, todo mês eu ia nessa consulta. Quando foi uma vez, eu fui na consulta de novo. Ela fez todos os exames, continuava vazando. E aí ela passou um remédio, uma receita de remédio. Gente, eu não tinha condições de comprar. A minha situação financeira com ela era muito difícil. Com 4 meninos, era muito difícil. Eu não tinha condições. Um era 100 e pouco, o outro era 80, o outro era... sei lá, por aí nessa faixa. E uma pessoa, uma amiga, né, que acompanhava, uma discípula, que acompanhava todo o meu sofrimento, ela disse assim: pastora, eu vou comprar para a senhora, vamos lá que eu vou comprar. E eu fui. O remédio desse tamanhinho. E a gente foi, ela comprou, e foi que eu coloquei no ouvido dele, mas mesmo assim não sarava, não sarava. E aí ela vendo que não sarava, ela disse assim: olha, mãezinha, eu vou passar uma cirurgia, porque o Efraim ele tem o tímpano furado. Então, só essa cirurgia vai resolver. E daqui a um tempo a gente vai ver, mas está mais para sim do que para não dele usar o aparelhinho. E o Efraim, e isso durou anos. E o Efraim foi crescendo e o Efraim falava errado. Ele falava arro, ele não conseguia completar uma... E aí o pessoal encarnava e eu ficava triste, né? Que a gente, mãe, não quer que nosso filho seja bulinado, né? E eu ficava triste, enfim. E aí nós viemos morar em Ananideu. Aí aqui tem a piscina abençoada aqui, né? Então, pensa a minha situação. Eles queriam vir tomar banho de piscina, Efraim não podia. Aí o Wallace dizia assim: então se um não vai, o outro também não vai. Aí o outro que podia, que é o Gabriel, ficava triste. Gente, era uma situação muito triste. E aí eu comecei a orar a Deus. Foi aí que eu entrei em ação como mãe, como guardiã do meu filho. Eu entrei em ação, né? Eu creio que meu marido também entrou, mas assim, eu digo assim por mim, né? Cláudio, põe aquela imagem. Esse encaminhamento, ele foi dado para que eles se internassem, né? Fosse feita a avaliação para ele se operar, né? Ali você pode ver avaliação para cirurgia. Quando ela me deu esse encaminhamento, para mim foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Eu fui para os pés do Senhor. Senhor, não aceito esse decreto. Eu não aceito esse decreto. Eu não aceito esse diagnóstico. Gente, eu não estava me revoltando contra a profissional. Muito pelo contrário. Eu louvei a Deus porque eu tinha conseguido aquela consulta, porque era pago e eu não tinha condições de pagar. Então eu louvei a Deus por ter conseguido. Eu fui muito grato. Mas assim, eu me revoltei contra o diagnóstico que foi me dado. Eu disse: Senhor, meu filho é perfeito. Eu comecei a declarar, o meu filho é perfeito. O meu filho, ele ouve. Senhor, tu vai curar meu filho. Queridos, eu nunca fui nessa consulta com ele. Eu disse: eu não vou. Eu fiz um teste com Deus, eu disse: eu não vou. Porque eu creio, eu tenho fé que tu vai curar ele. E não fui. Eu chegava aqui na igreja, na hora do louvor, eu colocava a mão no ouvido dele e eu começava a profetizar. Eu começava a declarar, eu começava a liberar palavras, eu colocava, ele não entendia nada, eu falava em línguas, ele não entendia nada, eu comecei a declarar a cura. Eu comecei a lançar por terra aquele diagnóstico. Eu comecei a me vestir em Deus, sabe? De ousadia, de fé, de coragem, de atitude, de oportunidade. Eu disse: essa aqui é minha oportunidade. Quando ele estava assim do meu ladinho no culto, eu dizia: essa aqui é minha oportunidade. Pegava ele, botava a mão no ouvido dele e começava a orar. E declarar. Amém? Então,
O que eu quero dizer com isso, queridos? Não aceite os decretos. Não aceite que as pessoas te digam: você não tem mais cura, você não tem mais oportunidade. Você, quem é você? Você não é nada. Não aceite. Eu sei que tem muita gente aqui que na infância, que na adolescência ouviu dos pais muita coisa nesse tipo. Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus, Ele muda decretos. Deus, Ele muda decretos. Amém? Aleluia. Então, Bartimeu, ele não se conformou. Não se conforme. Não se conforme. Olha, tem uma pessoa que diz assim: ai, minha enxaqueca. Olha como ela tomou aquilo para ela. Minha enxaqueca. Gente, isso é muito sério. Ai, a minha, sei lá, uma outra doença aí, enfim. Ai, a minha, gente, não faça isso. A minha não, porque o Senhor levou na cruz do Calvário e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Não aceite. Aleluia. Qual foi a arma que Bartimeu usou? Não, peraí que estou perdida. Deixa eu voltar. Muitos papéis. Aleluia, Jesus. Para cá. Amém. Então, queridos, não aceite. Amém. Outra arma também, para a gente finalizar, é a fé. A fé. Se você não tiver fé, nem adianta você vir para cá. Se você não tiver fé, se você não crê no Deus que você serve, queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Deus, Ele ainda é o mesmo. Jesus ainda é o mesmo. Eu estava ali, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração da seguinte forma: Jesus estava caminhando. Lembra que Ele passou por Jericó para ir para Jerusalém, para ser crucificado? Ele estava indo em rumo à sua morte. Ele não estava passeando. Ele estava indo em rumo ao cumprimento do seu propósito. Mas mesmo assim Ele não deixou de operar milagre. Mesmo assim Ele não deixou de operar milagre. Queridos, nós estamos em meio a uma pandemia, sim. Pessoas estão morrendo, sim. Infelizmente é triste. Mas não deixe de viver. Muitas pessoas estão entrando em depressão porque estão deixando de viver. Estão deixando de ver o futuro, estão deixando de ter esperança, estão deixando que as notícias ruins tomem conta do seu coração e da sua mente. Jesus estava indo rumo à sua morte, mas mesmo indo em rumo à sua morte, Ele continuava fazendo milagres. Ele continuava operando milagres. Ele continua operando milagres. Em meio à pandemia, Ele continua operando milagres. Se você crê, você pode prosperar em meio a tudo isso. Você pode vencer as suas dores. Você pode vencer as suas debilidades. Você pode conquistar vitórias. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Não deixe de viver. Não deixe de vir para os cultos. Não deixe de sair com a sua família. Não deixe de viajar. Queridos, não deixe. Porque Jesus, Ele está e continua fazendo grandes milagres. Conquiste o impossível pela fé. Vamos abrir Hebreus 11:17. Hebreus 11:17. Quando você tiver um tempinho, leia o capítulo 11 todinho. É muito especial.
É muito especial. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Queridos, quando você se aproximar de Jesus, tenha fé, creia que Ele está ouvindo você, creia que Ele está ali. Gente, quando eu estou orando, eu me lanço assim de uma forma como se eu estivesse pegando nos pés dele. É como eu creio que Ele está ali. E aí que eu choro mesmo, e aí que eu me lanço mesmo, porque é algo sobrenatural, é loucura. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Deixa ser. Amém? Deixa ser. Então, se você se aproximar de Deus, creia que Ele está ali te ouvindo. Amém? Fique de pé, queridos. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não apenas curou aquele cego, Ele fez muito mais. A palavra de Deus diz em Efésios 3:20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Jesus, Ele não só curou o cego, mas Ele devolveu a dignidade, porque aquele cego agora estava ali apto a trabalhar. Lembra que Ele jogou a capa que dava autorização para ele mendigar? Ele lançou a capa fora. E outra coisa mais importante, além dele virar discípulo, porque a palavra de Deus diz que ele caminhou com Jesus, ele foi também juntamente com os outros, ele foi salvo. Ele só queria enxergar. Ele só quer enxergar, só quer voltar a enxergar. E Deus fez infinitamente mais. É isso que o Senhor Ele vai fazer na tua vida, amém? Jesus te chama para uma vida extraordinária. Com Ele vai ser fácil? Não. Mas na medida que você se entregar à vontade dEle, você vai experimentar os milagres. Amém, queridos? Amém. Eu quero chamar você aqui na frente. Eu não tenho o costume de fazer isso, mas eu recebi uma direção de Deus. Lembra que Bartimeu, o Senhor chamou ele: vem aqui. E ele deu um salto, largou a capa e foi ao encontro de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a ver o encontro de Jesus. Vem aqui, queridos. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar. Lance a sua capa e vem aqui. O Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? Fale para Ele. Diga, não tenha vergonha. Bartimeu se tornou o centro das atenções. Bartimeu se tornou o centro das atenções. E você é o centro das atenções nessa noite. Você é o centro das atenções aos olhos do Pai. Você é o centro das atenções. O Senhor está te perguntando, em meio a todos que estão aqui na frente, mas o Senhor Ele está olhando individualmente para você. É individualmente. É individualmente. Aleluia. Faça que nem Bartimeu, se destaque no meio da multidão. Grite com o seu coração. Grite com o seu coração. Aleluia, Senhor. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, nós cremos que tu ainda está fazendo milagres, operando prodígios e maravilhas em nosso meio, e que tu não mudou e que tu ainda permanece o mesmo. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos. Oh, queridos, lance o seu coração, lance a sua capa, lance a sua capa, lance, não tenha vergonha,
Não tenha vergonha, o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, oh Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar. Eu te abençoo, querido. Eu te abençoo. Eu te abençoo pela tua coragem. Eu te abençoo pela tua ousadia. Eu te abençoo pela tua disposição. Eu te abençoo. Receba tudo aquilo que você deseja. Se aprofunde mais, se aprofunde. Se entregue mais aos braços do Pai. Se entregue mais aos braços do Pai, queridos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se é cura, receba a cura. Se é libertação, receba a libertação. Se aquele decreto que foi lançado contra a tua vida cai por terra nessa noite, você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Você só precisa confiar no Deus que pode todas as coisas. Aleluia.